Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. No episódio de hoje, vamos trazer uma discussão que recentemente ganhou muita força na internet, que é em torno do cringe. O que é o cringe, de onde saiu essa discussão e por que isso é interessante a ponto de virar tema do nosso podcast. Bom, a gente vai aprofundar um pouco sobre isso, mas o maior do tema de hoje vai ser sobre o choque de gerações. Essa discussão, para começar sem enrolação, para falar sobre cringe, a gente tem que entender de onde que surgiu isso. A gente está falando sobre o choque de gerações. A geração Z com os millennials, que são dois grupos que a gente vai entender daqui a pouquinho melhor como que eles são, quem são, de onde vêm, o que comem. Mas para entender isso, a gente tem que entender que a geração, elas mudam. As gerações elas são diferentes e a gente tem que entender o que é a geração, quais são essas duas gerações que estão tretando e qual é essa treta. Então vamos começar do começo para não ficar muito bagunçado, porque bagunçado naturalmente já é esses roteiros, esses episódios, mas vamos seguir. Para falar sobre gerações, eu trouxe um conceito aqui do Dicionário Priberan de Língua Portuguesa que traz um pouco dentro dessa linguagem mais sociológica, porque geração, normalmente os conceitos eles estão ligados para a biologia, né? A questão da reprodução, da procriação das espécies, mas a geração também ela pode ser entendida como, segundo o Priberan, descrição da origem e ramificação de uma família. Aqui família pode ser família, genealogia, linhagem, parentela, e também geração pode ser um conjunto das pessoas da mesma época ou que tem sensivelmente a mesma idade. E é esse último conceito que mais ou menos a gente vai trazer para a nossa discussão, que é um conjunto das pessoas da mesma época ou que tem sensivelmente a mesma idade. Vamos focar na época. Conjunto de pessoas que vivem na mesma época, isso é uma geração. Pronto, entendemos o que é uma geração. E agora, para entender essa discussão, a gente vai entender que as gerações, elas mudam. Elas mudam tanto porque é uma questão de... Eu coloquei aqui 3 tópicos para a gente entender como que as gerações se comportam. É uma questão de tempo, de local e de cultura. Por quê? Isso aqui é uma teoria minha, então qualquer coisa me julguem por isso. Primeiro, uma questão de tempo, porque as gerações elas vão ser totalmente afetadas pelo tempo, porque o tempo ele traz mudanças. Naturalmente ele vai trazer mudanças. As pessoas vão envelhecer, as pessoas vão ter novas tecnologias, vão ter novos conhecimentos e tudo isso vai afetar as gerações. Por exemplo, a nossa geração, assim, no geralzão, né? A geração atual, ela é uma geração que é totalmente tecnológica, então tem serviços que são exclusivos para a internet, da internet. A gente precisa, por exemplo, do virtual, principalmente agora durante a pandemia. Mas, por exemplo, a geração que viveu há 100 anos atrás, eles não faziam ideia de onde o mundo ia chegar. Eles não faziam ideia de que a gente chegaria aonde estamos hoje. Então o tempo ele vai trazer essas mudanças e a gente precisa entender a atuação do tempo para entender as gerações. Então o tempo ele é sim um fator determinante para a gente entender, e hoje em dia o tempo parece que ele ficou mais curto, ao mesmo tempo que passa muito mais rápido, parece que ficou mais curto, tanto que essa divisão das gerações é difícil de entender. Tem gente que, por exemplo, talvez você que está me escutando é um deles, que não sabe nem de qual geração faz parte dentro dessa divisão. Mas daqui a pouco eu vou explicar melhor e tu vai se situar no mundo. Mas primeiro explicar melhor a questão das gerações. A geração também ela vai mudar de acordo com o local, porque as gerações, já trazendo também a questão da cultura, o local e a cultura, eles são totalmente determinantes para a gente entender como que uma geração ela realmente é e realmente funciona. Porque assim como o tempo ele traz mudanças, o local ele vai ser determinante também para a gente entender as mudanças daquela geração, o comportamento daquela geração. A cultura também ela é totalmente determinante para isso, porque, por exemplo, uma geração que vive... Aqui trazendo a geração como grupos culturais. Eu não sei, talvez isso fica muito confuso, mas lembra que eu falei lá no começo que a nossa definição vai ser o conjunto de pessoas da mesma época. E esse conjunto de pessoas, mesmo que vivam na mesma época, se viverem em locais diferentes, isso vai mudar totalmente o comportamento desse grupo. Por exemplo, a gente está em pleno século XXI, no ano de 2021. Neste momento, estamos vivendo aqui uma pandemia, só que ao mesmo tempo, o mundo todo vive esse período, essa fase, mas cada grupo ele vai viver isso de forma diferente.
Por exemplo, uma comunidade indígena que está isolada, que vive isolada, ela está enfrentando isso de uma forma. A gente que vive numa capital, como por exemplo eu que moro em Belém do Pará, é outra dinâmica. Então, por exemplo, essa questão das gerações, isso influencia muito de como que elas se comportam, como que elas enfrentam os problemas, como que elas lidam com os problemas, como que elas dão importância para as coisas. E a cultura é totalmente determinante, porque, por exemplo, aquilo que a gente já vai começar a entrar na discussão, né? Aquilo que é vergonhoso, aquilo que é feio, que é errado para um grupo, para outro pode ser totalmente bacana, totalmente legal, ok. Então isso tudo vai mudar, mesmo que os grupos vivam na mesma época, pode ser totalmente diferente. Então, por exemplo, uma geração que vive o mesmo tempo, mas que nasceram em épocas diferentes, que estão hoje em uma outra fase da vida, ela vai ter uma mentalidade diferente. Por exemplo, eu e os meus avós. A gente vive, por exemplo, o mesmo período, mas só que eles são de uma outra época, eles tiveram outras vivências até chegar hoje, no século XXI, em 2021. Mas ao mesmo tempo a gente convive no mesmo período. E aí, só que existe esse choque de gerações, e é isso que a gente vai começar a discutir agora sobre a discussão do cringe. O que significa cringe? Cringe, numa tradução livre, é uma palavra em inglês que tradução livre pode ser aquilo que é vergonhoso, aquilo que dá vergonha alheia, aquilo que a gente chama de, na linguagem da internet, né, chama de wall, deixa eu ver, cafona, brega, não sei, aquilo que te dá vergonha. Vergonhoso eu acho que resume bem. E existiu uma crítica da geração Z para os millennials que começaram a listar o que seria vergonhoso dessa geração anterior. Então agora eu vou explicar como que são essas gerações. Primeiro, a gente tem os baby boomers, que são aquelas pessoas nascidas depois do fim da Segunda Guerra Mundial. É bem mais antiga. Então, trazendo agora mais recente, a geração X, são aqueles que nasceram entre os anos de 1965 e 1979. Então, provavelmente sejam os pais de vocês que estão me ouvindo. Provavelmente os pais de vocês nasceram na geração X. E temos a geração Y, ou conhecido como os millennials, mais conhecido como os millennials, que são aqueles que nasceram depois dos anos 80. Então, talvez também os pais de vocês, ou vocês nasceram já nessa geração. E temos a geração Z, que são os que nasceram após os anos 90. Então, talvez aqui a maioria de quem está me ouvindo nasceu nessa época. Eu, inclusive, nasci depois dos anos 90, então faço parte da geração Z. E também aqui a gente já tem duas novas gerações que não entraram nessa briga, mas que também eu vou citar para entender como que funciona essa divisão. A geração Alpha, que são os nascidos a partir de 2010, e temos a geração C, que são pessoas de todas as idades que se assumiram a conexão digital. Então é uma geração que não está ligada a um período de tempo. Aí, mas em relação ao tempo, temos por último a geração Alpha, que são os que nasceram a partir de 2010, que geralmente é a galera do TikTok. E aí a gente vai entender, essa geração Y, que são os que nasceram depois dos anos 80, que são os millennials, e a geração Z, que são os que nasceram depois dos anos 90 até os anos 2000, essas são as duas gerações que estão brigando. Por quê? Porque a geração Z, que é a geração mais moderna, que já nasceu com a ascensão da internet, que tem uma outra linguagem, considera que os millennials, aqueles que nasceram nos anos 80, são uma geração que fazem parte de uma geração que é uma geração vergonhosa, que tem muita coisa que já é ultrapassada, que deveriam se modernizar. E aí surgiu essa briga. Por que surgiu a briga? Surgiu na internet, porque normalmente hoje em dia as discussões elas estão na internet, né? E surgiu na internet essa questão, o que é vergonhoso para uma geração e para outra, e começaram a listar. E o que eles listaram foi o que chamou a atenção, porque foi listado muitos fatores assim que é até engraçado. E a geração dos millennials não concorda com isso. Assim, respeita porque é opinião, tu pode achar feio, ou errado, ou vergonhoso, o que tu quiser. Mas a crítica ela não tem fundamento, como por exemplo, acho que um dos principais é a geração Z criticar os millennials por tomarem café. Eu acompanhei vários assuntos, assim, vários vídeos, várias conversas sobre isso. Eu não entendi a justificativa para isso, mas são críticas nesse sentido. Por exemplo, em falar sobre boletos, em
são coisas nesse sentido que são muito característicos da outra geração, né? Eu acho que eu deveria ter trazido uma lista aqui do que eles criticaram, mas não trouxe, porque também eu não quero explicar só isso, não é o objetivo desse episódio, mas são críticas assim, pontuais, coisas que fazem, coisas que falam, como se comportam, até mesmo a moda. São coisas que são criticadas de uma geração para outra. E a geração Z é uma geração que tá muito ativa nas redes sociais, é a galera que tá nas faculdades, nas escolas. E a geração dos millennials também é uma geração que está nesse mesmo sentido, porque apesar de ser uma geração já, galera na faixa dos 30 anos, já na faixa dos 25 para 35 anos, assim, essa é uma galera que está totalmente ativa, que é um público jovem também. Mas a galera da geração Z é uma galera muito mais antenada, é uma galera que discute mais. A gente vê que os próprios adolescentes, as próprias crianças, os pré-adolescentes, hoje em dia eles são diferentes do que a gente costumava, por exemplo, eu falo, trazendo aquela frase, né? Na minha época de infância, de pré-adolescência, é uma galera que tem outra vibe, porque a gente fazia coisas, pensava em coisas que hoje em dia para eles nem passa pela cabeça. Por exemplo, coisas fúteis como brincar, não tem muita preocupação. Hoje em dia a gente já vê crianças, por exemplo, com meta de carreira ou com ocupação, em produzir conteúdo para a internet, várias coisas nesse sentido, que já é um choque de geração que, para quem viveu recentemente isso, a gente estranha muito e percebe essa diferença. Então acaba que a gente consegue comparar, apesar de não ser muito bem delimitado o que é a geração X, a geração Y, a geração Z. Normalmente a gente divide a geração a geração dos meus pais, a geração dos meus avós. Então é fácil de entender assim, a partir disso. Então, por exemplo, a geração dos meus pais é uma geração que hoje precisa estar na internet, mas ainda assim encontra muita dificuldade para isso, com os meios de tecnologia, com as ferramentas tecnológicas, com a internet, com acesso, enfim. E a gente não, a gente já... Por exemplo, eu conheço muita gente que nem fez curso de informática, mas sabe mexer em computador, em celular, de formas assim, brilhantes. Então a gente vê que já é um conhecimento meio que nato. É uma geração tão antenada, tão tecnológica, que já nasce meio que sabendo fazer isso. A gente vê bebês, assim, crianças pequenas, que não sabem nem ler, mas sabem mexer num dispositivo desse. Um celular, um smartphone, né? um computador. E é incrível como que isso foi mudando. Tá, voltando agora para a discussão. Criticar uma geração anterior, isso eu acho que sempre fez parte do mundo, né? Porque as coisas vão mudando, vão se atualizando de certa forma, só que às vezes tem críticas que elas não fazem sentido, porque muitas coisas voltam. A gente vê principalmente na moda, né? Muitas coisas que a gente criticava, que acha feio, que precisava se mudar e muda-se. Muitas das vezes, daqui com pouco tempo, ele volta com toda a força, como, por exemplo, as pochetes. As pochetes eram acessórios que eram usados há muito tempo. Eu lembro de quando eu era criança que eu via as pessoas mais velhas usando, assim, principalmente as pessoas mais velhas já naquela época. Eu não via jovens usando. Mas, por exemplo, hoje em dia voltou com tanta força que tu vê jovens e adolescentes usando pochete. Inclusive virou não apenas um acessório utilitário, né, para carregar as coisas, mas virou também um acessório de moda. Tem de todo tipo de material, todo tipo de cores. E assim, teve muita crítica, mas voltou e foi abraçado. Claro que tem outras discussões mais profundas por isso, na questão da mídia, do marketing, do mercado, como que isso também faz com que as pessoas elas adotem determinados comportamentos, mesmo que indiretamente elas são influenciadas para isso, não é algo natural. Mas a gente percebe que muitas coisas que a gente julga, talvez no futuro a gente vai estar amando. Então, cuidado para não pagar a língua daqui com pouco tempo. Mas em relação às culturas, às gerações, a gente entende, eu pelo menos entendo e quero apresentar isso para vocês, que a gente tem essa questão da identidade. Uma identidade individual e uma identidade coletiva. Por exemplo, a gente percebe uma crítica muito grande, eu inclusive sou um desses que critica a galera do TikTok. Eu acho que não sei nem se eu deveria ter falado isso, mas enfim, bora lá, já começamos. Porque eu acho que é um esforço muito grande sem resultado. Eu vejo, por exemplo, muita gente produzindo conteúdo e fico pensando, caramba, pra quê? Tem coisas que, por exemplo, não é o meu tipo de humor. Então, o tipo de humor que eu vejo nessa rede social
no Quai, no TikTok, por exemplo, eu fico vendo por que, velho, não faz sentido isso que eles estão fazendo. Mas viraliza, são números assim exorbitantes de visualizações, a gente tá falando de milhões, de centenas de milhares. E eu fico pensando, caramba, velho, pô, o que muda? Porque é uma identidade coletiva que as pessoas tanto passam a produzir esse tipo de conteúdo, passam a falar com essa linguagem, quanto também passam a consumir esse tipo de material. E eu fico pensando, caramba, eu consumo outras coisas que, por exemplo, não viralizam, não são coisas que são coisas que, por exemplo, eu preciso buscar, não são coisas que tá ali posta. Eu não sei se também isso é um critério que a geração vai perdendo, vai consumindo só o que viraliza. Claro que a gente precisa, eu principalmente por conta da minha profissão, eu sou publicitário também, então, e produtor de conteúdo, inclusive esse podcast que você está ouvindo é um conteúdo que eu produzo. Para isso eu preciso estar antenado do que está acontecendo, das discussões, do que está rolando na mídia, politicamente, na internet, enfim. E eu acompanho muitas coisas porque é necessário, mas em termos de consumo, eu vejo que hoje em dia as pessoas consomem muito por conta do que está bombando, do que está viralizando. Por exemplo, um filme, uma série, uma música, um álbum, um videoclipe, se aquilo estoura de alguma determinada forma, a pessoa passa a consumir e eu acho que a pessoa vai se treinando para gostar daquilo, porque faz parte de uma identidade coletiva. Mas numa identidade individual, a gente percebe que é diferente. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que vivem nessa geração, mas gostam de outras coisas que elas consideram vergonhosas ou cringe, mas que elas não assumem. E eu vejo, por exemplo, uma mudança nisso. Eu tenho amigos jovens que, por exemplo, até pouco tempo, ouvir música brega, ouvir música, por exemplo, sei lá, sertaneja, músicas assim, digamos que era da época dos nossos pais, isso era vergonhoso, mas hoje não. Hoje eu vejo, pelo menos, um movimento de as pessoas assumirem que gostam de brega, que gostam de marcantes. Inclusive, eu acabei de conversar com um amigo aqui, ele falou que gosta de música marcante. Então a gente percebe que existe uma identidade que, para muitos, antigamente era uma identidade que tu tinha que assumir ou não só o que fosse ser aceito pelo social, né? pelo grupo, pela maioria. E hoje em dia a gente tem um movimento diferente. Então, por exemplo, a gente vê as pessoas assumindo que gostam de determinadas coisas, que determinados comportamentos, se vestem de determinadas formas, independente de moda, até, por exemplo, na moda. A gente vê, por exemplo, hoje brechó, muitas pessoas consumindo produtos de brechó, produtos de moda, assim, que já são ultrapassados, são peças que não são mais produzidas, e as pessoas estão mais, digamos assim, seguras para assumir o seu estilo pessoal, o seu estilo próprio. E a gente percebe que a moda, até determinada forma, assim, perdeu o poder de influência sobre algumas pessoas. Mesmo que a gente viva essa geração hoje, onde a gente é influenciado, onde a publicidade ela ganha um poder extraordinário diante dos influenciadores digital. Então a gente vê a quantidade de influenciadores que existem, que é absurdo, e o poder que eles têm de realmente fazer com que um produto, com que uma marca ela cresça, ela apareça e ela engaje, assim, né? E a gente percebe que ao mesmo tempo que a gente tem esse movimento de influência, ao mesmo tempo a gente tem também um movimento de escolha. Não, eu gosto dessa pessoa, mas ela tá vendendo esse shampoo, mas eu não gosto desse shampoo. Eu vou continuar usando o shampoo que eu uso, que eu sei que se dá com o meu cabelo. Então, eu gosto dessa pessoa, mas ela tá anunciando esse tipo de alimento e eu não vou comer. Por exemplo, eu acompanho essa pessoa, ela é vegana. Tudo que ela posta sobre veganismo, mas não é o tipo de estilo de vida que eu tenho pra mim. Mas ao mesmo tempo a gente vê que existe um poder muito forte, como por exemplo a gente teve recentemente o Cristiano Ronaldo, que é um dos maiores jogadores de futebol da atualidade. Ele teve um comportamento numa entrevista onde ele se recusava assim, a tomar um refrigerante e afastou a garrafa ou a lata do refrigerante, não lembro agora, mas acho que era uma lata. E aí ele disse que as pessoas deveriam tomar água ao invés de tomar refrigerante. E aquele comportamento rápido e foi, de certa forma, um comportamento de identidade, né, de posicionamento dele. Aquilo gerou um prejuízo gigantesco para aquela marca e uma discussão em todo o mundo em torno daquilo. Por quê? Porque ele é uma pessoa influente. Então, querendo ou não,
hoje em dia a gente encontra um público que é influenciável, que acompanha esses digital influencers principalmente, e a gente percebe como que as gerações elas têm essa participação na sua identidade, na criação da sua identidade. E a gente, agora voltando para a discussão das gerações, é certo ou errado? Trazendo a lista do que a galera da geração Z falou sobre os millennials, sobre a geração Y, é certo ou errado? Na verdade, a gente precisa se perguntar não se é certo ou se é errado. A gente precisa se perguntar, é errado ou é apenas diferente? Porque muitas das vezes aquilo que a gente considera errado no outro é só porque é diferente do nosso. Mas às vezes o que faz com que o nosso seja diferente do dele talvez não tenha tanta base, e a gente mesmo vai mudar daqui com o tempo. E a gente critica hoje às vezes sem argumento, como é o caso de vários itens da lista. Por exemplo, não faz sentido criticar alguém porque toma café da manhã, ou porque gosta de café, ou porque gosta de falar sobre café, por exemplo. Não faz sentido. Talvez seja um tipo de assunto que eu não converse, talvez seja um tipo de coisas que eu não faça, mas, por exemplo, não tem por que criticar, sabe? É algo muito, muito, muito pequeno. Outra coisa é, por exemplo, eu criticar questão de cultura. Existe uma discussão se fala se é certo ou se é errado criticar a cultura, porque as culturas elas vão mudar justamente de acordo com aquilo que eu falei, o tempo, o local, e a gente muitas vezes julga, por exemplo, por que em tal lugar as mulheres ainda existe, por exemplo, casamento arranjado em determinada cultura. Em outro lugar, em outras culturas, por exemplo, as pessoas nem querem mais casar, o casamento ele virou até algo assim que não tem muita importância, e para outros já o casamento ele é algo que a pessoa quer, mas, por exemplo, o casamento não tem mais aquele contrato vitalício, sabe? As pessoas casam e se divorciam com pouco tempo. Então não existe certo e errado. A questão é que a gente precisa entender que o respeito ele é a chave. Existem diferenças, a gente vive tempos diferentes, somos pessoas diferentes, com mentes diferentes, às vezes vivendo no mesmo período, ocupando os mesmos espaços, participando das mesmas conversas. O que a gente precisa entender é que precisamos respeitar o que o outro faz da vida dele, principalmente se aquilo não afeta a nossa vida em nada. Então esse foi o episódio de hoje e a gente se ouve nos próximos episódios.